Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Então vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, trazendo muitas notícias, muitas informações para você, torcedor. E vamos falar no vídeo de hoje sobre Levenciano. O homem apareceu, o homem botou as caras novamente através de um áudio em que destruiu totalmente Jorge Salgado e a sua gestão, mostrando aí uma total incapacidade de Jorge Salgado de gerir o Vasco aí nesses próximos 3 anos, caso, segundo ele, seja o novo presidente do Vasco. E além disso, além desse áudio bombástico de Levenciano, vamos também falar sobre a entrevista coletiva que Jorge Salgado concedeu ontem em São Januário, onde o próprio falou que já era o presidente eleito do Vasco. E a pergunta que fica é, eleito por quem? Porque por mim e por você não foi. Vamos falar sobre isso, vamos falar também pontos na entrevista coletiva de Jorge Salgado que deu ontem, que mostram a incompetência do possível aí, segundo ele, presidente do Vasco, de gerir o nosso clube. E vamos também falar sobre a união que tem aparecido no Vasco aí nos últimos jogos e também nos últimos dias. E ontem foi mais uma comprovação dessa união agora que permanece e tem tido no elenco do Vasco da Gama. Mas antes de começar o vídeo, eu quero dar uma notícia para você, torcedor. Você tá a fim de ganhar mais de R$ 4.000 por mês de uma forma segura e totalmente online, na sua casa, no conforto da sua casa? Então, rapaziada, que você pode ter até mesmo com uma renda extra ou uma renda principal. São R$ 4.000, é muita grana. Então, se você se interessou, eu vou estar deixando aqui na descrição um link para você ser redirecionado. É um link onde lá tem um curso. Eu estou te oferecendo um curso por R$ 67, um valor super barato, onde você vai se inscrever, é o valor apenas da inscrição, e você vai ter acesso ao material do curso, a grupos que você vai poder tirar suas dúvidas diretamente com o professor. E nem é nada daquelas coisas mirabolantes e mentirosas da internet. É real, que você pode garantir aí uns próximos meses um dinheirinho extra ou até mesmo uma renda principal para você. Mas rapaziada, vamos que vamos, link na descrição. Se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu, do nosso Clube do Coração, fique ligado aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, eu quero pedir para você, torcedor, que tá chegando aqui pela primeira vez, ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação, para que todos os meus vídeos cheguem até você. E também te peço para deixar o seu like, porque quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Vascaína ajuda Vascaína, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos que vamos, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. E eu vou começar falando sobre a entrevista que rolou ontem em São Januário, onde tínhamos ali no início da entrevista 3 pessoas sentadas ali na mesa. Tinham 4, mas eu quero falar somente de 3, porque o outro eu desconheço quem seja, que são Alexandre Campelo, que estava sentado à direita, Jorge Salgado e Carlos Roberto Osório. E essa situação para mim que é muito preocupante. Eu já me preocupo, é claro, com o Jorge Salgado estando ali sentado na cadeira de presidente, sem ser o presidente eleito por nós, que é algo já ridículo. Eu não preciso nem ficar falando isso toda vez, que eu acho que vocês já sabem disso. Mas o que me preocupa é o Carlos Roberto Osório estar ali. Rapaziada, eu já trouxe vídeos falando sobre ele. Para quem não conhece quem é Carlos Roberto Osório, é um ex-político aqui do Rio de Janeiro, é um ex-deputado que está envolvido em esquemas aí de dinheiro com o Eduardo Paz, com o Sérgio Cabral. Para não dar problema para mim, eu volto a falar, não tem nada comprovado, mas está envolvido, já foi suspeito de algo. Então realmente, isso para mim não é um cara que poderia estar sentado dentro da mesa diretória do Vasco da Gama e ser nada mais nada menos do que vice-presidente de Jorge Salgado. E é essa questão que me preocupa. O Vasco já tem tantos problemas aí com relação a roubo, com relação a dinheiro, e como vai botar um cara desse para ser vice-presidente do Vasco da Gama? É algo ridículo para mim. E ainda tem a questão de Jorge Salgado é um cara idoso, infelizmente, querendo ou não, e caso haja algum problema, não tô falando nada relacionado à morte, pelo amor de Deus, não torço para isso por ele, que seria coisa de maluco. Mas caso ocorra algum problema com o Jorge Salgado, até mesmo com relação à sua saúde, não ter condições de gerir o Vasco por mais um tempo, quem é o vice, quem se torna o presidente do Vasco é Carlos Roberto Osório. E aí a pergunta é, para onde nós vamos parar? Isso não pode acontecer, o torcedor não vai deixar isso acontecer. E ainda focado aí com relação a essa entrevista, só deixando mais uma vez essa observação. Eu não estou desejando mal a Jorge Salgado, rapaziada.
Pelo amor de Deus, não me entendam mal, só quis mostrar pra vocês que o Carlos Roberto Osório é o vice de Jorge Salgado. Mas falando aqui com relação à entrevista que aconteceu ontem, tocando no mesmo assunto. E aí a gente vê ao longo da entrevista, se vocês analisarem, que o Jorge Salgado é um presidente que chegou para a presidência do Vasco sem planejamento nenhum. Ele parece que realmente não acreditava que ia ser o presidente do Vasco. Porque enquanto tínhamos um presidente, um candidato a presidente, que para muitos torcedores vascaínos é oficialmente o presidente do Vasco, chegou com um bom projeto apresentado, com soluções para problemas financeiros de dívidas do Vasco da Gama e uma reconstrução extraordinária do nosso clube, o outro, no caso Jorge Salgado, chega sem planejamento de gestão nenhum. E isso é algo ridículo. Eu citei 3 pontos aí principais que mostram essa falta de planejamento na gestão de Jorge Salgado. O primeiro, é claro, que é um assunto mais principal aí, o assunto principal que vem correndo no Vasco da Gama nos últimos dias, é com relação à contratação de Benítez, que o Vasco tem até o dia 30 aí para tentar prolongar o empréstimo dele, que isso dificilmente vai acontecer, mas até o dia 30 tentar comprar o jogador. Isso aí, é claro, foi citado na entrevista coletiva de Jorge Salgado de ontem. Jorge Salgado foi perguntado com relação a isso, ele falou o seguinte: enquanto não sou presidente, tenho que acompanhar tudo com cuidado para não tumultuar. O que tenho tentado é estender o contrato até o final do Brasileiro. E falou em outra: o que tenho tentado fazer, inclusive já falei com o procurador dele, é prolongar até o final. Aí faremos todo o esforço para contratar o jogador. Esse tentado de Jorge Salgado foi algo que apareceu muito frequentemente na entrevista dele. E esse foi o primeiro, ele tá tentando contratar Benítez. Não era assim. Já era para ele chegar com Benítez pronto, contratado, com uma estratégia financeira de chegar, já que você quis ser o presidente do Vasco, Jorge Salgado, chegar com uma estratégia, ó, vamos, comprei, tá na mesa. Mas não, tentei, quero tentar, tô tentando, estamos tentando. Isso é algo que não poderia acontecer nunca. E mais uma, agora com relação ao pagamento de salários, estou me colocando à disposição, é sempre no gerúndio, é esse ando, né, que demonstra aí uma instabilidade nas palavras de Jorge Salgado, para tentar ajudar, e vou tentar muito nessa reta final como futuro presidente vascaíno. Vou tentar novamente buscar solução para esse problema dos salários atrasados. O clube tem um problema de dívidas de curto prazo que asfixiam. Vamos tentar liberar esses recursos para fazer os pagamentos. Mais uma vez, Salgadão, se você tanto quis ser o presidente do Vasco, você já tinha que chegar, ó, com tudo na mão, irmão. Olha só, quer ser o presidente, toma aí, ó, pagamento em dia, toma o Benítez, mas não, você não tem condições nenhuma de gerar o Vasco, você não tem planejamento de gestão nenhuma para gerir o nosso clube. Por último, com relação ao time forte, me preparei para isso, para me dedicar integralmente ao Vasco pelos próximos 3 anos. Os desafios são enormes, estamos trazendo uma equipe muito competente, estamos criando condições. Cara, não é criando, você já tinha que ter criado, você já tinha que estar com tudo pronto. Então é algo que comprova realmente uma falta de planejamento, é uma falta de planejamento ridícula dessa gestão de Jorge Salgado. E vamos agora falar com relação a essa união do jogo, do elenco do Vasco da Gama, né? Domingo acho que isso já foi comprovado através das fotos que aconteceram pós-jogo, uma vitória surpreendente do Vasco da Gama, onde jogadores ali, após a partida, instantes após o apito do juiz, se abraçaram. O Sapinto se abraçou o Leandro Castan, os jogadores se uniram ali, fizeram uma corrente abraçando um ao outro, e foi algo realmente muito legal. Um time que estava completamente rachado no vestiário, tantas vezes eu falei isso, agora está voltando a se unir. E ontem aí na parte da tarde, após o treinamento que ocorreu no CT do Almirante, jogadores se reuniram, mais a comissão técnica, no caso de Ricardo Sapinto, para irem a uma churrascaria na Barra da Tijuca para fazer uma confraternização. Então realmente uma atitude muito legal aí de Ricardo Sapinto, aliás, que ali foi ele que puxou. A ideia partiu do próprio treinador para tentar juntar cada vez mais e unir o elenco cruzmaltino. Então, uma grande atitude, quando tem que elogiar, eu elogio. Parabéns, Ricardo Sapinto, por ter essa mentalidade, porque realmente, além de ter jogadores bons, tem que ter uma equipe unida para tentar levantar a expectativa do torcedor e a confiança e a união de cada jogador. E agora vamos partir, é claro, para o assunto principal do vídeo, que se refere ao áudio de Levenciano. O homem apareceu depois de tanto tempo. E por que ele apareceu, eu vou falar já já. O que acontece? Tem um cara dentro da Chapa Mais Vasco, um dos líderes da Chapa Mais Vasco, que é a chapa de Jorge Salgado, chamado Vitor Roma, e além de ser o líder dessa chapa, um dos que comandam a chapa de Jorge Salgado, ele é o VP de marketing da gestão do que se diz presidente do Vasco da Gama. E o que aconteceu? Ele foi em um canal falar, é claro, sobre a gestão de Jorge Salgado, falar sobre a condição financeira do Vasco da Gama. Ele falou o seguinte:
Conversamos com vários fundos, ou vocês acham que o Salgado, sendo quem ele é, não conversou? Se existe algum fundo que você conheça para colocar dinheiro no Vasco, me fala que vamos atrás. O problema todo é que não existem garantias. Essa é a dificuldade. A gente vai trazer dinheiro novo para o Vasco baseado na credibilidade que a gestão irá passar. E é algo que eu já venho falando, muitos canais e muitas pessoas sabem. O Vasco no mercado não tem credibilidade nenhuma, Vitor Roma. Não adianta você falar isso que o torcedor vascaíno já sabe. E Levenciano foi em cima dessa pauta e descascou Jorge Salgado, é claro que é o líder da gestão, mas criticou principalmente Vitor Roma, que deu esse pronunciamento. E eu tô soltando aí algumas partes do áudio para você ver e depois a gente volta para conversar sobre isso. É claro, irmão vascaíno, que o Vasco não tem garantias, nem como estruturá-las. Isso é velho, todo mundo já sabe disso, Campelo sabe e todos os outros sabem. O que diferencia essa situação desse Vasco aí, que não tem como estruturar garantias, do Vasco projetado pelo Projeto Somamos, é justamente porque o Projeto Somamos é acompanhado de um business plan e uma modelagem matemática financeira que provou a impactação e repaginação da marca, sendo capaz de criar capacidade de pagamento que o clube não tem hoje. E com isso, se estruturou as garantias para tal. E que ainda não houvesse, seriam dadas pelos parceiros que estavam vindo dispostos a isso, e por isso seria possível construir o Somamos. Isso também credibiliza a instituição de maneira a fazer com que investidores tenham mais confiança, porque hoje existe uma crise de credibilidade no futebol brasileiro como um todo, e especialmente no Vasco, quanto mais com essa balbúrdia política que fazem questão de criar, de não aceitar sequer a segurança jurídica e estabilidade de se construir condutas compatíveis com as regras estatutárias do próprio clube. Enfim, teríamos um outro Vasco com gente capaz, dedicada, e hoje teremos isso aí o de sempre. Um abraço. Rapaziada, foi isso que aconteceu. Levenciano destruiu e falou a diferença de um projeto, como eu falei lá no início do vídeo, um projeto competente, um projeto de ressurgimento do Vasco da Gama, que ia voltar a colocar o Vasco num degrau alto do futebol brasileiro e até mesmo do futebol mundial, com reestruturação de elenco, com reestruturação do clube, com realmente colocar o Vasco num padrão financeiro muito elevado e voltar com realmente o verdadeiro Vasco da Gama, não esse Vasco que a gente vê hoje em dia. Essa era a proposta do projeto Somamos Levenciano. Enquanto isso, vemos do outro lado o projeto de Jorge Salgado, que é esse daqui, que é ter credibilidade, não chegar com nada pronto e acreditar aí numa credibilidade através da gestão dele. E Jorge Salgado Levenciano destruiu Jorge Salgado. Eu separei alguns 3 momentos aqui do áudio que mostram tudo o que vem acontecendo. Primeiro, o projeto Somamos conseguiu criar uma capacidade de pagamento que o clube não tem hoje. Primeiro ponto que mostra a credibilidade que o projeto de Levenciano iria ter no clube. O segundo, hoje existe uma crise de credibilidade no Vasco, ainda mais com essa balbúrdia política que fazem questão de criar e de não aceitar sequer segurança política e estabilidade se construir condutas compatíveis com as regras estatutárias do próprio clube. Mais uma vez mostrando aí incredibilidade que o Vasco tem no mercado e algo claro, vigente, que é vergonhoso para mim um VP de marketing, o Vitor Roma, vir à mídia falar isso, porque é claro que isso acontece no Vasco. E Levenciano terminou o áudio com uma frase incrível, que foi a seguinte: teríamos um outro Vasco, mas hoje teremos isso daí, o de sempre. E é isso, rapaziada. Tivemos agora 3 anos da gestão Campelo e não vamos, tomara que não vamos, porque tem muita coisa que vai rolar ainda. Jorge Salgado não vai ser o presidente do Vasco. Não vai achando que ele é o presidente do Vasco eleito, porque não é. Muita coisa ainda vai acontecer. Mas Levenciano falou isso no áudio. Teríamos outro Vasco, mas hoje teremos aí o de sempre. E é isso. Se Jorge Salgado realmente for confirmado, se nada adiantar, vamos ter essa mesmice. Mas se depender de nós, não iremos. Vamos até o final lutando para Levenciano ser o presidente do Vasco. Porém, tivemos 3 anos de uma gestão horrorosa de Alexandre Campelo. E se Jorge Salgado continuar na presidência, vamos ter mais 3 anos de uma gestão totalmente incompetente que vai manter o Vasco nesse mesmo padrão. Um padrão ruim, que não é o padrão do Vasco da Gama, que nós, torcedores vascaínos, conheceram. Não é o padrão dessa camisa de peso que a gente veste
no corpo, né, na nossa pele. Mas rapaziada, esse foi o vídeo. Levin esse ano apareceu, botou a cara, a gente tava com saudade do homem. Tomara aí que ele realmente bote a cara de novo e lute pelos direitos dele e pelos nossos direitos como torcedor vascaíno. Se você curtiu o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí pros seus amigos para eles terem acesso também a tudo que tá rolando no Vasco da Gama. Vamos que vamos, às 6h30, 7 horas eu volto com um vídeo para vocês. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.